De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Tá no ar o programa De Olho na Inclusão dessa sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024, com notícias de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. E, como sempre, vale aquele lembrete pedido. Deixa aí o seu gostei, né? Clica no botão gostei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar por esses assuntos e deixa a sua mensagem aqui na área de comentários do YouTube. Bom, se você é telespectador frequente do nosso programa, já deve ter percebido, mas de qualquer forma, eu sou Gustavo Torniero e não Wesley Gamaliel. O Wesley não pôde estar no programa de hoje, mas volta com certeza no próximo. Marcos Aurélio de Carvalho, seja bem-vindo, é um prazer compartilhar essa mesa virtual com você nesse programa. Quais são os seus destaques do programa de hoje? Qual a mais eficiente forma de fazer a descrição de si mesmo no início de uma reunião? Reuni para este debate 4 grandes referências: Ednilson Sacramento, Lívia Mota, Márcia Caspari, Ana Ju Perrotti. Não perca, porque é uma verdadeira aula sobre descrição de si mesmo em reuniões. É um timaço, Marcos. Agora, Aguinaldo, também seja bem-vindo ao nosso programa de Olho na Inclusão. É claro que é um prazer também fazer esse programa contigo. E uma pergunta antes dos seus destaques. Você está feliz, triste, aliviado ou todas essas coisas com a ausência de Wesley Gamaliel? Aguinaldo. Olá, Gustavo Torniero, bom te ver por aqui no De Olho na Inclusão. Olá, Marcos Aurélio de Carvalho. Olá, gente boa e qualificada, sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. Olha só, o Wesley é o tipo do sujeito assim que, quando ele tá perto, a gente estranha. E quando ele tá longe, a gente não gosta. Então, não sei o que dizer, Gustavo. Boa, sei, boa resposta. Boa resposta. Saiu pela tangente, não, mas boa resposta. Agora, quais são os seus destaques, Aguinaldo, do programa de hoje? Então, os meus destaques, começando pelo aplicativo celular seguro, que tem falhas de acessibilidade. Parece estranho, né? Celular seguro com falhas. Daqui a pouco, todos os detalhes. E mais, pesquisadores propõem método para que pessoas com deficiência visual acompanhem eclipses a partir do som. E também no programa de hoje, Gustavo, atletas paralímpicos apresentam série sobre inclusão. É só você me chamar e eu trago todos os detalhes. Para começar o programa de hoje, então, qual é a maneira mais eficiente de fazer a sua descrição física para as pessoas com deficiência visual? Esse é o tema da mesa redonda de hoje, do programa de Olho na Inclusão, com a apresentação de Marcos Aurélio de Carvalho. Vamos conferir. Gustavo, para ficar muito dinâmico tudo isso, para ficar muito dinâmico esse debate ou dinâmica essa mesa redonda, vou fazer o seguinte. A forma de apresentar cada um de vocês 4 que já estão aqui online comigo, já estão em linha, em conexão, a forma vai ser: eu vou passar a pergunta para os 4 convidados, apresentando cada um, e cada um nessa primeira rodada vai trazer uma frase que defina o que é uma autodescrição ou descrição de si mesmo eficiente. Começando por você, Lívia Mota, diretora e fundadora da Ver com Palavras Audiodescrição. Sua frase para começar a aquecer esse debate, Lívia. Uma audiodescrição da pessoa, audiodescrição pessoal, tem que ser sucinta e dar uma ideia geral de como é esse indivíduo, como se fosse uma caricatura dessa pessoa, destacando o que ela tem de mais chamativo. Essa é a frase. Vamos já detalhar com Lívia e com os demais convidados. Ana Júlia Perrotti é diretora e fundadora da Tradução de Acessibilidade. Sua frase, seja bem-vinda, Ana. Olá, tudo bem, pessoal? Bom, para mim, a autodescrição ou descrição pessoal, ela tem que ser resumida, concisa e relevante. Vale a gente rascunhar antes e vale ensaiar também.
Márcia, obrigado, Ana. Márcia Caspari, que é artista de voz e é audiodescritora da Tagarelas Produções. Seja bem-vinda. Sua frase, Márcia. Autodescrição é além de uma audiodescrição. A audiodescrição pessoal ou a descrição de si deve priorizar realmente pontos relevantes, como disseram as nossas colegas, né? Lívia e Ana Júlia, destacando o que a pessoa tem de mais chamativo no seu rosto, enfim, no seu vestuário, naquele momento. Obrigado, Márcia. E agora, a pessoa que não só é um baita profissional também, mas desfruta dos trabalhos de audiodescrição e analisa como consultor em audiodescrição, diretamente da Bahia, Ednilson Sacramento, é jornalista, colega de profissão e também é consultor em audiodescrição. Ednilson Sacramento, sua frase. Um abraço, prazer imenso estar aqui. A audiodescrição de si mesmo é como se disséssemos, assim sou eu. Nós estamos mostrando para quem está ao nosso redor como eu sou, como nós somos. Marcos. Muito bem. E agora, obrigado, Ednilson. Agora acabo de deixar na tela quem está falando, né? Saí aqui da tela, tô audiodescrevendo para vocês, saí da tela em que todos aparecem. Agora, quem está falando vai estar em destaque nesse bate-papo. Lívia, eu vou começar pelo seguinte com você. Qual é o erro mais grave em que você já viu em reuniões, o tipo de erro mais grave da pessoa que tenta descrever a si mesma numa reunião, num evento? Qual o erro que você diz assim, nossa, na hora daquela vontade de dar um tapinha na testa e dizer, meu Deus, qual é? É o excesso de informações, Marcos. E outra coisa também é a ordem dos elementos que vão ser descritos. Nós temos que começar a ter uma ordem. Achei muito sugestivo a Ana Júlia falar, vamos escrever, nos preparar. É verdade, tem uma ordem que precisa ser observada. Eu sou uma pessoa branca, de pele clara, tenho os cabelos louros na altura dos ombros, com mechas, olhos verdes, uso óculos e estou vestindo uma blusa preta de bolas brancas. Então, eu falo cor de pele, detalhes do rosto, como olhos, cabelos, e depois, se eu uso óculos, e depois eu vou entrar, então, na vestimenta. Isso é essencial e já dá conta de fazer algo conciso, porque as pessoas se perdem nos muitos detalhes. Ah, estou usando um brinco de bolinha, uma argola não sei que jeito, uma golinha de bolinha, Então, a pessoa se perde nos muitos detalhes. E uma outra coisa também que eu gosto de enfatizar é que o termo autodescrição, ele é correto, não está errado. Entretanto, acaba causando uma certa confusão com o conceito de audiodescrição. Já chegaram a me perguntar, você faz autodescrição? Eu faço audiodescrição, né? Se referindo ao trabalho, à tradução. Então, eu penso que a gente pode usar, não é errado, mas tem que ficar muito claro. É uma descrição pessoal, é uma audiodescrição, certo? Muito bem. Vocês repararam que Lívia já deu um exemplo concreto. Se autodescreveu aqui, um exemplo concreto. E aí já surge uma curiosidade. Vou passar essa bola para a Ana Júlia, para dar bastante movimento aqui. Lívia não falou que atrás dela existe uma estante. Falou da roupa, falou... Pois é, Ana, a sua opinião, quer dizer, tem gente que diz, atrás de mim tem uma estante, e ali tem uma porta verde. Mas isso é importante também, mas sucinto. É porque eu estava pensando em ser tão rápida que eu omiti isso. Mas isso é legal, porque contextualiza, né? Hoje, com essa questão do home office, né? Eu estou aqui no meu escritório, atrás de mim uma estante repleta de livros e objetos de decoração. Ponto. Não precisa... Olha, você passou para a Ana Júlia e ela vai dar um exemplo muito bom, porque ela está no local, num lugar que tem uma infinidade de detalhes visuais. Vamos ver como ela vai se sair dessa. Uma miríade, né? Dá miríade. um exemplo aí, Exato. Ana, porque, como muito bem disse Lívia, você está num lugar cheio de detalhes. E, como muito bem disse Lívia também, você não vai ter que dizer todos os detalhes. Então, dá um exemplo aí pra gente, Ana Júlia, de que seria a forma eficiente. Então, eu considero, somando tudo isso que já foi dito,
que é super importante a gente pensar no contexto e na função dessa descrição. Por exemplo, aqui no fundo, como a gente já viu, existe uma miríade de coisas que reflete mais ou menos o que é a minha vida profissional. Tem um braço na tradução médica, tem um braço na audiodescrição. Então, existe aqui no fundo, por exemplo, a corujinha do Profit, que é o simpósio que eu faço, existe o cãozinho, o cão guia que eu ganhei fazendo as lives musicais, existem outras coisas. Eu costumo descrever, dependendo de quem é o meu público, o que é relevante para aquele público. Se eu estou dando uma aula de tradução médica, pode ser que eu não vá dizer que eu tenho o cãozinho de pelúcia que eu ganhei na live da Marília Mendonça, porque, tipo, até que a pessoa entenda do que é tanta coisa, informação, que vai ser excesso, como disse a Lívia, excesso de informação para aquele público. Se eu tiver numa aula de audiodescrição, talvez as pessoas consigam juntar os pontinhos e entender mais rápido. Então, eu acabo escolhendo o que é que eu vou falar. Se eu vou dizer, que o livro que eu publiquei, não sei, do Médico e o Monstro, que está aqui à direita. Se eu tiver numa palestra de tradução, tem sentido. De audiodescrição, talvez não. Uhum. Então, eu acho isso. E aquilo, como disse a Lívia, né? Não vou falar. Na primeira na prateleira existe, na prateleira de cima tem tantos livros com capa. Aí já é demais. Muito obrigado, Ana. Ô, Márcia, agora é com você, né? Que você complementaria sobre esse detalhe e como é que você se porta em relação a esse assunto? Quer dizer, o tempo é curto quando você vai se descrever e o que é essencial? Nossa, a mestra Lívia já falou tudo, a Ana Júlia também complementou muito bem. Estou vendo aqui o que eu posso contribuir com isso. Eu concordo plenamente com elas e eu, particularmente, evito falar em autodescrição, porque se nós formos olhar o que significa autodescrição no dicionário, a gente vai ver que é algo bem mais amplo que descrever imagens. Não é só. A autodescrição é muitas vezes o que as pessoas... opiniões que elas têm sobre si, características de personalidade, sabe, gostos, tem tudo isso. A autodescrição ela vai então além da audiodescrição. E a audiodescrição de si, ou mesmo, por exemplo, o que eu digo, a pessoa, como é que eu vou fazer a audiodescrição se eu não sou um profissional da área? Pronto, vou descrever a mim. A minha descrição é essa, e tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que começar, talvez assim, as pessoas se sentem um pouco aterrorizadas ou cobradas. Eu tenho que fazer audiodescrição, mas eu não sei fazer. Bom, hoje, graças a Deus, temos muitas informações. A Lívia mesmo tem 2 livros maravilhosos. Existem informações nas redes. Então, as pessoas, no caso até da ordem, né? Na ordem da audiodescrição, tudo isso, e dependendo da relevância, que vai ser avaliada dentro do contexto de cada situação, de cada evento, é que eu vou priorizar o que é relevante, dependendo. Óbvio. Tem um desfile de moda, é óbvio que eu vou ter que falar muito mais dos trajes do que, às vezes, os acessórios. Os acessórios também são importantes. Vai que tem o patrocinador ali na hora, entende? Mas a ginga de cadeiras das moças, enfim, das modelos, não é tão importante como num espetáculo de dança. Então, assim, eu também não me descrevi aqui. Eu sou uma mulher branca, né, de cabelos curtos, ondulados. Eu uso óculos de grau, meus olhos são pequenos, minha boca também, nariz pontinha, batatinha. Uso um colar de sementes, eu coloquei aqui agora, acho que é bem importante, uma pulseira de pedras brasileiras. Estou com uma blusa mostarda. E atrás, parcialmente, uma tela colorida de mulheres esguias que aparecem da cintura para cima, né, lado a lado. Não aparece todo o quadro, mas, enfim, é um quadro bem colorido a óleo. Olha, eu falei um pouco rápido, nem tanto, mas é isso, a gente vai elencando as coisas conforme, vamos dizer assim, uma coisa que sempre falavam, e é muito importante aqui, do macro para o micro. Eu vou começar no macro, o geralzão, aí depois, dependendo do contexto, eu vou esmiuçando aquilo conforme a necessidade de dar mais detalhes. Certo. Uma vez Ednilson, posso só terminar rapidinho? Eu participei de uma conversa com o Ednilson falando sobre isso, né, sobre a autodescrição. E nas redes as pessoas sentem uma pressão muito grande de
de se fazer entender e de cumprir uma coisa legal, de ser também inclusivas. E aí não tem consultoria toda parte. Então, esse beabá é muito bom as pessoas começarem com esse beabá. O básico, o relevante para dentro do contexto e ok, atendeu, né? Aquela necessidade, enfim, aquela demanda, vamos dizer assim. Muito bem, Márcia. Eu estou em cima da hora de fechar esse primeiro bloco, então eu vou abrir o próximo bloco com Ednilson Sacramento, que além de ser uma pessoa cega, um jornalista de muito renome na Bahia, além disso é consultor em audiodescrição, vou abrir já com ele. E daqui a pouco também, duas provocações para os dois próximos blocos. Você pode fazer brincadeirinhas? A pessoa que se descreve, olha, eu tenho um rostinho eu sou de 60 anos de idade, mas tenho um rostinho de 40. Ou isso é inadequado e isso é inapropriado. E mais, uma reunião terá só 15 minutos. Você deve utilizar 5 desses 15 minutos para as pessoas se autodescreverem? Daqui a pouco a gente volta com essa verdadeira seleção de especialistas no assunto audiodescrição e especificamente na autodescrição. A gente volta já aqui no De Olho na Inclusão. Então, daqui a pouco, o Marcos Aurélio volta com a segunda parte dessa mesa redonda com vários especialistas no assunto. Agora, Aguinaldo Borcati, aplicativo celular seguro do governo federal, tem falhas de acessibilidade para pessoas cegas e com baixa visão, é isso? E isso soa estranho demais, né, Gustavo? Celular seguro com falhas. É que o caso é que o aplicativo Celular Seguro, lançado pelo governo federal, apresenta problemas de acessibilidade de acordo com a avaliação da consultoria Biomob. Segundo o portal Telesíntese, especializado em telecomunicações, alguns dos problemas do serviço são a ausência de texto alternativo para leitores de tela e falta de métodos de autenticação para pessoas cegas e com baixa visão. O aplicativo Celular Seguro permite que o usuário cadastre seu aparelho celular e, em caso de roubo ou furto, bloqueie o número para impedir, o acesso a serviços bancários instalados. Agora, é um aplicativo que traz segurança, mas tem que trazer segurança para todos, né, Gustavo? E se não for acessível, não vai trazer segurança para pessoas cegas e com baixa visão. Com certeza, Aguinaldo. Todo mundo tem o direito de proteger o seu celular contra furtos e roubos, e essa não é a primeira vez. A gente tem a visão de que, talvez se for um aplicativo do governo, ele seja acessível para as pessoas com deficiência, e essa não é a realidade. A gente precisa garantir que os direitos sejam acessados por todas as pessoas, né, Marcos? Mas isso infelizmente não acontece. É uma questão de tempo também, de tempo, aperfeiçoamento e de pressão da nossa parte para que as coisas sejam aperfeiçoadas, para que os recursos sejam aperfeiçoados. É sempre bom lembrar que o aperfeiçoamento de recursos está previsto em lei. Está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, está previsto na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ou seja, que tem que ser garantidas às pessoas todas as tecnologias possíveis para garantir cada vez mais acessibilidade. Vamos conferir agora a segunda parte da mesa redonda sobre a forma mais eficaz de se autodescrever ou simplesmente de se descrever fisicamente para as pessoas com deficiência visual, com a apresentação de Marcos Aurélio de Carvalho. Gustavo, estamos de volta com essa mesa redonda com um timaço, né? Reunimos aqui um timaço. Ednilson Sacramento, Lívia Mota, Márcia Caspari, Ana Ju Perrotti, e eu tinha prometido começar com ele, jornalista e consultor em audiodescrição, Ednilson Sacramento, vai comentar o que as 3 colegas disseram na primeira rodada desse debate, Ednilson. Pois é, Marcos, muito honrado de estar aqui. Eu diria que, além daquilo que foi abordado pelas colegas, pelas ilustres colegas, é preciso tomar cuidado para não divergirmos muito nessa audiodescrição de si mesmo. Primeiro, eu compreendo isso como um procedimento. Então, não é uma legislação, não é uma norma da ABNT. É exatamente uma proposta de procedimento para equiparação de oportunidades. Ou seja, quando a pessoa que enxerga está num recinto e vê quem é o convidado ou a convidada, é natural que se
propicia esse direito também para a pessoa que não enxerga. Eu destacaria na audiodescrição de si mesmo, de si mesma, o cuidado com a deriva, né? Por exemplo, você chega e diz, olha, estou vestindo uma camisa que tem um jacaré no lado esquerdo da marca Lacoste. Lacoste é uma marca de um jogador de tênis que se sentia muito acalorado com a jaqueta e aí pediu para alguém desenvolver uma camisa que depois tornou-se tipo polo, etc. Então, isso aí não cabe na apresentação de si próprio. E outra coisa que eu digo, acho que esse procedimento da audiodescrição de si mesmo, de si mesma, deve até ocupar um espaço um pouquinho antes de uma reunião, por exemplo, né? Enquanto as pessoas vão chegando. Talvez isso nos livre um pouco dessa hora delongada que você trouxe, Marcos. Então, é importante que as pessoas sejam sucintas e falem aquilo que representa a si própria, né? Então, assim, evitar que às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu sou de Sagitário, olha, é um signo o que conversa muito, gosta de viajar. Uau. Aí já é autobiografia, né, Marcos? É verdade. Não, e eu já vi coisas e ouvi coisas do tipo, olha, eu estou disponível para um relacionamento. Eu juro para vocês que eu vi uma vez uma moça falar, eu sou assim, sou assado e tal, estou solteira, transformando a reunião quase numa espécie de Tinder. Agora... Adorei. É a autodescrição Tinder. Você pode até usar esse termo, já tem gente que está querendo fazer autodescrição Tinder. Agora, gente, vamos pegar aí justamente desse ponto que eu tinha deixado como provocação no bloco anterior e que Ednilson acaba de abordar. Uma reunião tem uma previsão de apenas 15 minutos de duração. E aí você sabe que é tudo muito corrido. É necessário se descrever num caso desse tipo, em reuniões muito curtas? Lívia, começa com você. Olha, eu acho que se você tem uma reunião de 15 minutos e tem 10 pessoas participando, você vai perder um tempo grande aí. Então, eu penso que, neste caso, o mais importante é que a pessoa com deficiência visual saiba quem são os participantes, certo? Então, nós podemos evitar fazer uma audiodescrição pessoal para otimizar o tempo. Nesse caso, eu acho, porque você vai perder 10 minutos aí para as 10 pessoas se audiodescreverem, certamente. Uhum. E eu, para ganhar tempo então nosso aqui, eu vou fazer o seguinte, vou fazendo a pergunta agora para cada uma pergunta, como acabei de fazer uma para a Lívia. E aí, quem quiser pode interromper ou complementar. Sobre isso que a Ana falou, quero complementar. Ou caso contrário, eu pulo para um próximo aspecto. Para a gente poder cumprir a missão aqui desse bate-papo, que é dar o máximo de esclarecimentos, o máximo possível para as pessoas. Então, Ana, se quiser complementar o que Lívia falou sobre a questão do tempo, sim, mas a pergunta agora para você é a seguinte. Isso, aliás, quem me relatou, um querido amigo nosso, mas que pediu sigilo. Ele encontra uma pessoa num grande evento ou numa reunião. Aí essa pessoa começa a reunião se descrevendo. Ali só estão ele e outra pessoa que já conhece essa pessoa que vai se descrever. Aí, ok, beleza e tal. Aí, um mês depois, ele volta a se encontrar com essa mesma pessoa e com a outra pessoa que também conhece quem vai se descrever e a pessoa faz questão de se descrever de novo. Ana, isso é necessário? Quer dizer, se você está num ambiente em que as pessoas já se descreveram para o mesmo público num momento anterior, é necessário fazer de novo a autodescrição? Como diz uma aluna minha, hashtag depende. Eu acho que tudo vai depender se, por exemplo, se esse evento é online, está gravado, eu acho que seria interessante que se fizesse de novo essa descrição super sucinta, porque a autodescrição ou a descrição pessoal, ainda mais em um evento, vamos dizer, de qualquer área, que é isso que a gente busca, que em qualquer área existe essa descrição. Então, eu acho que é importante porque está divulgando o recurso. Então, eu considero assim, que a gente tem que falar de audiodescrição em tudo que é lugar, a gente tem que fazer audiodescrição em todos os lugares. Se eu posto uma foto no meu Instagram que não tenha nada a ver com audiodescrição, mesmo assim eu faço a descrição, coloco as hashtags, porque eu acho que é a maneira da gente divulgar o recurso. Então, sim,
faria isso. Agora, se fosse uma reunião fechada, presencial, em que todo mundo está cansado de se conhecer, aí eu acredito que talvez pudesse ser deixado de lado e usado esse minuto para falar da questão em si, conversar sobre tudo, sobre falar de outros assuntos. Márcia, sobre o que acabaram de dizer Lívia, a respeito de uma reunião de tempo curto, e Ana, a respeito dessa questão de alguém que já conhece os participantes, você tem algo a complementar? Sim, eu gostaria, no caso de uma reunião de 10 minutos, lembrando sempre que as pessoas podem anotar essa descrição de si mesmos, porque isso pode levar segundos e sempre sucinto. Então, eu penso que anotando, a pessoa já vai... E no caso de uma reunião onde todo mundo se conhece, eu falo, continuo com o meu cabelinho, hoje está preso, por exemplo, ou estou com uma blusa muito interessante, chamativa, algum detalhe que naquele dia ela está diferente, só isso, mas eu concordo também com ambas. Vai depender, hashtag, como é, Ana Júlia? Hashtag depende. Depende, é isso aí. É o famoso Tudo hashtag relativo, depende. né? Agora, é relativo. Ednilson, o que você gostaria de complementar sobre isso? Olha, eu complementaria dizendo o seguinte, na qualidade de uma pessoa cega e cega há 30 anos, eu percebo o seguinte, é equiparação de direitos. É visto, deve ser traduzido, deve ser audiodescrito. Agora, devemos integrar aí um componente que é dosar, né? É o bom senso. Por exemplo, existem pessoas que de uma hora para outra rasparam a cabeça, né? Então, do mês passado para cá, o batom já não é o mesmo, sabe? Então, isso é importante, porque essa atualização também nos traz como está a pessoa, né? Então, a pessoa, de repente, fez 2 tatuagens e há 30 dias atrás não tinha feito. Agora, qual é a medida disso? É como as colegas falaram, é o tempo, é o lugar, é a hora e o ambiente. Portanto, eu acho necessário. Agora, a própria pessoa deve se policiar quanto a isso. Não dá para você contar uma história de si mesmo, dizer assim, olha, vocês não estão vendo, mas eu estou aqui com um sapato da marca tal que eu trouxe da Turquia e tal. Então, não precisa isso, porque você vai revelar aquilo que é visto, inclusive, pelas demais pessoas. Vai revelar, inclusive, que a pessoa tem dinheiro suficiente para ir na Turquia e comprar sapatos. Por exemplo. Agora, daqui a pouco, no nosso De Olho na Inclusão, no último bloco, 2 perguntas básicas. Depois podem surgir outras. Primeira, a brincadeirinha ao estilo: eu sou uma pessoa de 62 anos, mas tenho o rostinho de 56. É cabível, não é? Ou vai entrar de novo a tal da hashtag depende da Ana Júlia? E a outra pergunta, se vocês tivessem que resumir assim em 3 tópicos, um roteirinho, a pessoa deve se autodescrever dizendo isso, isso e isso. Quais seriam esses 3 tópicos? E em que ordem? A gente volta já já. Obrigado, Marcos. Daqui a pouco você volta com a terceira e última parte dessa mesa redonda super importante. Agora, Aguinaldo, uma notícia sobre tecnologia, mais uma. Pesquisadores propõem método para que pessoas com deficiência visual acompanhem eclipse a partir do som. Traga essa notícia, essa novidade aí pra gente. Pois é, Gustavo, é uma notícia que tem a ver com tecnologia, como você falou, e tem a ver também com acessibilidade para acompanhar fenômenos da natureza. Olha que interessante. Pesquisadores do Laboratório de Astronomia da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, desenvolveram um aparelho para que pessoas com deficiência visual possam acompanhar eclipses. Olha só que legal. E a tecnologia ganhou o nome de Light Sound. Ela se baseia na tradução da iluminação do ambiente em áudio. Segundo o canal Tech, um aparelho do tamanho de um celular, Gustavo, é usado para fazer a conversão e transmitir os sinais aos usuários. O aparelho representa a luz totalmente presente no ambiente com o som de flauta. À medida que o sol vai sendo coberto durante o eclipse, um som de clarinete ganha intensidade. E conforme a escuridão é total, também surgem sons de estalidos. O desenvolvimento conta com a participação da astrônoma, que é pessoa cega, Wanda Dias Mercede. Tecnologia bacana, também fenômenos da natureza. É importante que tenha acessibilidade, né? Porque são coisas maravilhosas e que precisam ser acessíveis a todos, ô Gustavo.
Eu fiquei muito interessado nessa tecnologia, eu gosto bastante desse assunto. A Wanda, eu já li algumas reportagens sobre ela também, uma trajetória muito importante aí para as pessoas com deficiência visual. Então vamos torcer para que um dia isso chegue aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que essas inovações que demandam muito investimento nem sempre chegam com a mesma velocidade na América Latina. Agora, o terceiro e último bloco da mesa redonda sobre qual é a melhor forma, a forma mais eficaz de fazer a sua descrição física, com Marcos Aurélio de Carvalho. Gustavo, eu tinha prometido trazer nesse terceiro bloco do bate-papo com esse timaço de debatedores a coisa das brincadeiras. É um dos aspectos aqui. Lívia Mota, vou começar com você neste bloco. A pessoa está lá abrindo, né, um evento, uma reunião, uma live e diz: eu sou uma pessoa de 60 anos com um rostinho de 40. Isso é realmente inapropriado, inadequado, Lívia? Desnecessário. Essa é a única palavra que eu acho completamente desnecessário. Claro, como diz a Ana Júlia, hashtag depende, se você está num ambiente ali, entre amigos e tal, mas eu diria que é desnecessário. Uhum. Ana Júlia, o que você tem a complementar sobre isso? Exatamente. E assim como falou a Lívia, é desnecessário e também pode gerar confusão. Principalmente, eu acho até mais além. Porque muitas vezes a pessoa faz meio que uns enigmas, né? Não sei se é buscando ser engraçadinho. Fala assim, anotei 2 aqui que eu vi em algum lugar, em algum momento. Eu aqui com a minha cara de pandemia. Oi? O que isso significa? É subjetividade total, né? Total. Meu olhar de sexta-feira, ou minha cara de sexta-feira. Oi, será que quer dizer que eu tô com toda a make para sair para balada? Ou quer dizer que eu estou mais verde de ficar em frente ao computador do que nunca? Não sei, o que é a cara de sexta-feira? Depende, né, de uma pessoa para outra. Então, isso, além de não passar informação, ainda cria um ruído, porque todo mundo para pensar nessa interrogação que foi jogada e esquece do resto do que está se falando, de repente. Certo. Exato, e ainda causa um constrangimento. Causa um constrangimento. Márcia, que está ótima na nossa tela, mas não está com cara de sexta-feira. Hoje, em que estamos transmitindo de Olho em Inclusão, é sexta-feira. Qual a sua opinião sobre essa questão das brincadeirinhas? Super desnecessários, a não ser que o contexto seja de festa, de bagunça, aí é uma coisa combinada entre as pessoas, certo? Senão, total desnecessário. A Ana Júlia colocou muito bem ali essa coisa, essa cara de sexta-feira, muito engraçado, cara de poucos amigos. Não, e essas coisas, inclusive, são usadas, a gente usa, né, Lívia? Enfim, existem algumas, enfim, frases, ou mesmo que a gente define alguns estados de espírito, mas na audiodescrição de si, não, né? Com certeza não. Ednilson, sua opinião sobre essa coisa das brincadeiras? Olha, como foi dito aqui, é preciso tomar cuidado com os excessos, né? E pensar na outra pessoa que vai se audiodescrever também, para a gente não monopolizar. Mas, mais uma vez, na condição de uma pessoa cega, eu penso que detalhes são importantes também, desde quando eles não sejam exacerbados. Por exemplo, tem pessoas que têm uma covinha ao sorrir, então isso diz muito dessa pessoa. Ou tem olhos puxados, sabe? Então são detalhes interessantes. Ou usa um alargador na orelha esquerda, quer dizer, pode parecer banal, pode ser uma coisa extremamente desnecessária, mas para uma pessoa que não enxerga, são detalhes interessantes. Certa vez uma pessoa se audiodescreveu, mas não falou do cabelo. Depois eu soube que ele usava cabelo no estilo Rastafari. Então, se alguém me perguntar, olha, você viu o professor Cosme, aquele que tem o cabelo Rastafari? Então, eu já vou saber se tenho informação sobre o professor Cosme, se ele tem ou não tem esse tipo de penteado, esse tipo de cabelo. Portanto, acho que alguns detalhes interessantes são necessários. E a outra coisa, Marcos e colegas, eu tive a oportunidade de ver uma audiodescrição de uma pessoa que naturalmente falava de todos esses detalhes e falava, ela usa calça cós baixo, um anel em cada dedo, etc, etc. Isso foi importante porque eu descobri, olha, é Patrícia Dornelles. Entende? Quer dizer,
Uma coisa é você dizer uma pessoa alta, loira, de cabelos lisos, mas se você traz detalhes, mas são detalhes que são marcadores da pessoa, eu acho que isso ajuda. Isso ajuda. Ednilson, ainda com você, eu, por exemplo, costumo usar, e se eu estiver errado, fiquem todos vocês absolutamente à vontade, eu costumo uso óculos de lentes bem grossas. Eu falo isso. Por quê? Porque isso já indica a minha baixa visão, né? Que se as lentes são bem grossas. Isso é relevante ou basta eu dizer que estou usando óculos? Não, porque um dia desse eu fui ver uma vitrine de óculos, eram 168 modelos. Então, não pode ser assim. Eu acho que, no mínimo, você deve dizer se é um óculos de correção, portanto, um óculos de grau, ou se um óculos de esporte, um óculos de sol. Por quê? Como você falou, quando eu uso o óculos de grau, eu já estou dando a entender, eu já estou informando que eu preciso dessa correção. Quando eu digo que estou usando um óculos solar, um óculos de sol, etc., eu estou dizendo que ali é, na verdade, uma composição que eu fiz para conformar a minha estética, porque o sol está quente, etc. Então, é importante dizer, desde quando você perceba que está falando algo que vai cair na mente da pessoa que não enxerga e ela vai gravar aquilo como um marcador da pessoa. Porque nós somos diversos e diversas. Portanto, nós temos marcadores específicos, né? Pessoas que têm, como Márcia falou, o nariz, eu não sei, Márcia, eu acho chamar nariz batatinha pejorativo. Você tem muito mais qualidades, eu acho que você deveria suprimir esse nariz de batatinha. Vamos procurar uma nomenclatura para esse nariz. Que maravilha, gente. Que privilégio estar aqui nessa entrevista com eles. E, bom, e a última rodada, eu vou fazer um pedido que eu sei que eu posso até gerar um certo desconforto para os 4, mas eu sei que muitos telespectadores têm esse tipo de expectativa. Fiquem todos 4, vocês 3, queridas colegas audiodescritoras, e você, consultor em audiodescrição, à vontade para dizer, não, Marcos, vou responder, não vou responder. Fiquem à vontade. Mas seria o seguinte, se tivesse que roteirizar uma audiodescrição, uma autodescrição, não, audiodescrição de si mesmo, em 3 tópicos, quais seriam esses tópicos? O que priorizar? Primeiro isso, segundo aquilo, terceiro aquilo. Fiquem à vontade para responder ou não. Lívia Mota. Então, nós vamos começar com a cor de pele, em seguida nós vamos falar dos cabelos, os traços fisionômicos, e aí se usamos óculos e também você já pode acrescentar, e depois o traje. Eu acho que é muito importante a gente ter essa ordem, que inclusive já está sistematizada quando a gente, na audiodescrição de pessoas, porque fica confuso você começar pela roupa, ou começar por um detalhe, certo? Um detalhe do vestuário, ou uma bijuteria. Então, eu acho cor de pele, cabelo, traços fisionômicos e vestimenta. Não é necessário você falar o olho é médio, o nariz é grande, a boca é fina, todos esses detalhes. Você fala aquilo que mais chama atenção. Como um desenhista que está fazendo uma caricatura, ele vai destacar aquilo que mais chama a atenção, certo? Certo. Ana Júlia. Bom, lacrou, né? Lívia já lacrou, é perfeito, exatamente isso. Acho que assim, não tem nem quem sou eu para acrescentar alguma coisa. Mas eu vou falar de um outro fator que também é importante. Isso são as coisas gerais, mas sempre lembrar em que evento eu estou, por que eu estou aqui, e de repente eu posso falar alguma coisa sobre a minha etnia, ou sobre a minha idade, sobre a minha condição de gênero, sobre a minha condição de pessoa com deficiência ou não. Ontem, na aula que eu estava dando, depois que a menina terminou a autodescrição dela, ela falou assim, eu sei que talvez isso não tenha nenhuma influência, mas eu sou cadeirante. Aí eu falei, não, claro que isso é super importante. É lógico, não tem como a gente ver, não teria... então, vai contra aquela regra de não descrever o que não está se vendo e tal, mas... é uma coisa relevante. É relevante, por exemplo, se nós estivéssemos aqui numa discussão de gênero, que a pessoa, às vezes, né, em muitos lugares a gente vê as pessoas dizendo, eu sou cis, eu sou um homem trans, eu sou isso, porque acaba sendo importante naquele contexto. Então, além de tudo isso que a Lívia já falou, com perfeição, eu acrescentaria, dependendo da situação, você colocar alguma coisa que vá contribuir para montar essa imagem que a gente espera desse falante, para a gente entender até o lugar de fala dessa pessoa. Márcia Caspari.
Elas lacraram, agora o que eu vou colocar mais aqui? Então, eu acredito que muitas pessoas, como falou a Ana Júlia, a questão de gênero mesmo, muitas pessoas começam por aí, sou uma mulher, cis, enfim, e, como disse Lívia, pele, cabelo, traços, o detalhe visual marcante de si, aí é isso, o detalhe visual, de roupa ou de sinal, alguma coisa, né? E uma coisa importante que eu ia dizer é a questão da cor da pele, que ainda existe coisas a respeito, né? Eu tenho escutado muito, como o Ed Nilson fala também, que é não retinto. Se a gente diz não retinto, a gente já sabe que é uma pessoa negra, né? Enfim. E aí eu estava vendo outro dia que o preto não se, que todo preto é negro, mas nem todo negro é preto, por exemplo. Tipo isso, né? É um detalhe, enfim, aqui apenas para colocar. E só posso fechar bem rapidinho, por favor? Uhum. A questão dos detalhes importantes que caracterizam os estilos, eu me liguei no que o Ednilson estava falando, né? E que são os marcadores da pessoa, é muito legal esse negócio. Mas, por exemplo, uma pessoa que é considerada perua, patricinha, mauricinho, é muito do jeito que essa pessoa se veste. Então, é o estilo da pessoa, o jeito que ela se veste é que também vai te fazer. Na política, por exemplo, quando a gente descreve os candidatos, se ele é todo ajeitadinho, a gente tem uns que usam camisa sem gravata, outros. Então, é muito importante, dependendo do contexto, a gente colocar algumas coisas para sinalizar e para dar. Como se fosse um código com a pessoa com deficiência que está nos ouvindo, olha, aquele cara ali é Mauricinho, é Patricinha, ele é mais despojadão, é um político mais despojado, que ele usa uma camisa, uma camiseta, entendeu? Então, a roupa é muito importante não para classificar, mas as roupas, elas são sinalizadores, sim, de estilos, de nível social, várias coisas, né? De jeitos de ser, né? De jeitos de ser. Bom, eu vou fechar aqui essa nossa... Que pena, né? O tempo é muito curto para uma aula desse tipo, mas eu vou fechar aqui com o Ednilson. Ednilson, você fora do ar me dizia o seguinte: muita gente te procura perguntando se existe um manual. Existe um manual? Tem um texto escrito sobre isso? Como se autodescrever? O que você costuma dizer para o pessoal? Olha, na verdade não existe um manual, porque esse é um procedimento. A audiodescrição de si mesmo é um procedimento, não é uma norma, embora seja de grande utilidade para as pessoas com deficiência visual. E não há um manual, não há um manual. O que há é você procurar ouvir das pessoas, pesquisar, estudar e procurar trazer a você trazer para a pessoa que não enxerga aquilo que permita ela fazer um desenho, uma imagem de si próprio. Para finalizar, Marcos e colegas, eu queria só dizer que nós nascemos homens e mulheres, mas nós não caminhamos necessariamente no mundo com homens e mulheres. Portanto, a pessoa que é do segmento LGBTQIA+, deve naturalmente também, e até quem não faz parte dessa população, falar um pouco sobre a questão a sua identidade de gênero. Porque, por exemplo, eu conheço uma pessoa, o nome dela é Maura, mas é uma mulher trans, tá? Então, o que é que acontece? Para a pessoa que não enxerga, o marcador voz, timbre de voz é muito importante. Então, é necessário, eu inclusive recomendo que nós falemos naturalmente, né? Eu sou gay, eu sou uma mulher trans, porque muitas vezes pelo nome você vê Maura. Então, quem não enxerga e não conhece o contexto pode entender que está falando com um homem tal qual nós conhecemos, mas é uma mulher trans. Então, acho que é importante, dentro do possível, a gente trazer esses marcadores, porque vocês não imaginam a barreira que é para uma pessoa cega escutar uma pessoa que, de fato, o nome dela é Célia, mas tem uma voz de Roberto. Então, isso é muito complicado. É importante que a gente fale também das nossas dimensões de gêneros. E é importante que a gente fale, como disseram aqui nossos 4 convidados ilustríssimos, que a gente fale o essencial, mas ajude a inclusão, a acessibilidade da pessoa cega, porque isso ajuda em muitas coisas, inclusive em você entender em que ambiente, em que correlação de forças está numa reunião, por exemplo. Eu quero aqui agradecer em meu nome, em nome da diretoria da UNCB, de toda a equipe do De Olho na Inclusão,
o privilégio de ter entrevistado aqui a nata da coisa, né? Aqui é a seleção convocada, né? Grandes talentos, referências do país em audiodescrição, falando sobre a autodescrição ou audiodescrição de si mesmos. Nós ouvimos Lívia Mota, diretora e fundadora da Ver com Palavras, Ana Júlia Perrotti, diretora e fundadora da Tradução de Acessibilidade, Márcia Caspari, que é audiodescritora da Tagarelas Produções, artista de voz, Ednilson Sacramento, que é jornalista e consultor em audiodescrição. E é isso, com esse timaço, com essas pessoas que realmente são referências no assunto, nós cumprimos o papel, mais uma vez, de trazer um tema que possa contribuir para o aperfeiçoamento de cada um de vocês que estão com a gente. Tanto pessoas com deficiência visual, quanto pessoas sem deficiência visual que querem descrever ou se descrever numa live, num evento. Essa era a missão desse bate-papo e acredito que missão cumprida. Devolvo agora para você, Gustavo. Muito bem, Marcos, missão mais do que cumprida. E agora, para finalizar o nosso programa, Aguinaldo, atletas paralímpicos apresentam série sobre os direitos das pessoas com deficiência e inclusão. Conte pra gente. Pois é, Gustavo, os nossos espectadores do De Olho na Inclusão já têm uma opção para continuar aqui no YouTube, né, para acompanhar bom conteúdo. Trata-se da nova websérie Caminhos da Inclusão, que trata de direitos das pessoas com deficiência e histórias de vida. São 12 episódios de cerca de 20 minutos cada. Dá até para maratonar numa pegada só, hein, Gustavo? A apresentação é dos atletas de tênis de mesa paralímpico, Aloísio Lima e o Guilherme Costa. E também tem o advogado e produtor audiovisual Rafael Vargas. Os episódios estão disponíveis gratuitamente no YouTube. Entre as pessoas retratadas estão uma jornalista cadeirante, um influencer com síndrome de Down e uma cantora com autismo. Além disso, também tem uma pianista com nanismo. O projeto recebeu R$ 85 mil do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Os vídeos, como eu disse, estão disponíveis aqui no YouTube. Inclusive, Gustavo, vou deixar o link aqui na descrição. Como o programa já está quase acabando, então o nosso espectador ele termina de acompanhar aqui o De Olho na Inclusão e aí acompanha este conteúdo bem bacana produzido por 2 atletas paralímpicos. E olha, uma informação em primeira mão aqui, em breve, na nossa rádio ONCB, a gente vai ter uma entrevista que eu fiz com o Guilherme Costa, um dos idealizadores desse projeto. Então, corre lá, baixa o aplicativo Rádio ONCB, disponível para Android e iOS, o sistema da Apple, e fique ligado e ligada. Terminou o programa De Olho na Inclusão dessa semana, passou super rápido e eu vou agradecer você primeiro, Aguinaldo, por essa companhia, por essas notícias e para você deixar aquele recado do Esporte Divisão na Rádio ONCB. Com certeza. Que programa cheio de conteúdo bacana hoje, né? O De Olho na Inclusão. Pois é, Gustavo, eu estou juntamente com Lorena Oliveira, o Simplício, o André Ferreira na Rádio ONCB toda segunda-feira a partir das 8 da noite com o programa Esporte Divisão. Esse Esporte Divisão de segunda-feira vai ter uma entrevista especial com o secretário-geral da CBDV, Helder Maciel. Vai falar ao vivo com a gente na Rádio ONCB. Você, Gustavo, Marcos Aurélio e todos os espectadores do De Olho na Inclusão são os nossos convidados a acompanhar a partir das 8 da noite de segunda-feira. Grande abraço, Gustavo. Grande abraço, Marcos, e a todos que estão sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. Pode deixar, Aguinaldo, pode deixar. A ONCB sempre está à frente do seu tempo, sempre trazendo notícias em primeira mão de acessibilidade e inclusão, entrevistas exclusivas. E, bom, eu vou ficando por aqui, o Wesley volta semana que vem, mas para terminar esse programa, Marcos Aurélio, obrigado pela sua participação aqui com a gente e vou te dar a honra de finalizar esse nosso programa De Olho na Inclusão.
É uma honra, sem dúvida, Gustavo. Eu também tenho um convite para fazer. Atenção, você que mora em João Pessoa, na Paraíba e região. Na próxima quinta-feira, às 9 da manhã, estaremos lá no ICPAC, no Instituto Adalgisa Cunha, o Instituto de Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha. Eu e o Beto Pereira, eu como coordenador nacional do Programa Ágora Brasil de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência Visual, e o Beto Pereira como presidente da UNCB, para, juntamente com o Posto Ágora Nordeste, com o nosso querido Cadu Colette e com toda a equipe do Instituto Adalgisa Cunha, falar sobre empregabilidade, sensibilizar os empresários para a importância de apostar no talento de pessoas cegas e com baixa visão. Então, é um evento aberto ao público, tem só que fazer lá a inscrição, o link está disponível no site do Instituto Adalgisa Cunha, fazer a inscrição, acompanhar, participar. Quinta-feira que vem, dia 29 de fevereiro, em João Pessoa, estaremos juntos. Para vocês todos, um grande abraço. Como disse o Gustavo, nós estaremos juntos também na próxima semana, porque aqui a equipe está sempre ligada, a equipe está sempre de olho na inclusão. De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.